Muito bom dia a todos os irmãos e irmãs. Neste novo ano de 2023, nunca estivemos aqui nesse lugar nesse ano, né? Agora, graças a Deus, estamos. Uma bênção do nosso Senhor. Irmãos, como nós vínhamos avisando no final do ano passado, nós planejamos para o mês de janeiro aquela nossa alteração na escola dominical, onde ficaremos aqui juntos para a nossa aula. Serão os domingos do mês de janeiro que nós estaremos juntos aqui, homens, senhoras, jovens e adolescentes. Irmãos, também eu cheguei a avisar em alguns cultos que nós estaríamos nesse início de ano, durante as nossas aulas da escola dominical, estudando o assunto de membresia na igreja. E tem um PowerPoint aí que o Roberto tem disponível e a gente vai utilizar ele para estarmos estudando esse assunto. Irmãos, então, os irmãos estão familiarizados aí desde 2017. Nós estamos aqui presidindo a igreja e de lá para cá muita coisa aconteceu, inclusive a terrível pandemia na sua maior força. Alguns irmãos da nossa igreja também de lá para cá acabaram se desligando da membresia da nossa igreja. Outras pessoas chegaram e desde lá até aqui, depois da pandemia, alguns irmãos acabaram se acostumando a não estar constantemente entre nós, então acabam vindo, podemos até dizer, sempre que dá, ou alguma coisa do tipo, tá? A palavra de Deus tem muito a nos dizer também nessa questão da membresia da igreja, e achamos que é um bom momento, com o início desse novo ano, fazermos as devidas reflexões à luz da Bíblia sobre esse assunto de membresia, para que a gente possa ficar bem esclarecido sobre o que é de fato ser membro de uma igreja, a importância disso, descobrirmos se somos membros da igreja e que importância, valor, responsabilidades e privilégios envolvem isso, tá? Então a ideia aqui é que a gente faça isso e juntos possamos refletir. Então, desde já que essa é a nossa primeira aula, eu quero, junto com os irmãos, pontuar que não é uma pregação sobre membresia, né? Mas sim uma aula, e nós queremos ajudar os irmãos. Tá? A ideia aqui é que a gente sintonize o mesmo canal, e o nosso canal é a Palavra de Deus, para entender o que a Bíblia tem a dizer sobre isso e as implicações disso na nossa vida como membros, tá? Esse é o primeiro dia de 2023, o primeiro domingo de 2023. Evidentemente, vários dos nossos irmãos estão ausentes porque viajaram, estiveram aí em outros compromissos e não puderam estar aqui. Por isso nós estamos gravando também essas aulas. Então eu vou pedir que os irmãos, nas suas participações, façam a gentileza de usar o microfone, se quiserem perguntar, se quiserem comentar, tá bom? Participar, porque assim a gente consegue ter também na gravação uma melhor qualidade de áudio para que os irmãos que forem acompanhar a posteriori possam também aproveitar melhor, tá bom? Combinado? Ok. Roberto, esqueci de avisar isso para você, né? Não sei se temos o microfone sem fio operacional. Se tiver, por favor, se não, se puder providenciar, eu agradeço. Bom? Irmãos, então vamos lá. Isso significa que, como aula, você tem oportunidade de, a qualquer momento, tá bom? Pedir a palavra para fazer um esclarecimento. Pastor, não entendi, pode explicar melhor isso, explicar de outra maneira, ou esse eu sempre entendi diferente, eu pensava que não era assim, ou eu lembrei de uma história que ajuda a explicar isso aí, pode ajudar outros irmãos. Então, não fique acanhado, tá bom? É aula. Se você for falar uma coisa e estiver errado, só o que eu vou dizer é assim, está errado, tá?
tá? Mas se tiver certo, eu vou dizer, tá certo, obrigado, e a gente vai juntos aprendendo, tá? Eu também não sei tudo, mas nós vamos aprendendo juntos. Então, vamos lá. Quando vamos estudar a membresia, acho interessante a gente pensar um pouquinho sobre o significado disso, né? Então tem aí uma definição de dicionário, tá? A membresia, condição da pessoa que faz parte de alguma coisa, que participa, que é membro de algo. Reunião dos membros ou das pessoas que fazem parte de um grupo ou de uma coletividade, tá? Então a ideia de membresia é aquela ideia de alguém que é membro em alguma coisa, né? Como ele diz aí, participa, está vinculado àquela coletividade. No nosso contexto, evidentemente, essa coletividade da qual nós fazemos parte é a igreja. Tá? Então, por isso estamos tratando de membresia na igreja. Membresia não é um conceito novo, nem muito diferente na nossa realidade brasileira, né? Então, tem muitas pessoas que são membros de clubes, membro de academia, membro de que mais? Condomínio, né? E sei lá o que mais, tá? Tem muita gente aí membro de um bocado de coisa. Então, a ideia de membro são aquelas pessoas envolvidas naquele grupo, tá? Uma pergunta interessante. Frequentar a igreja é a mesma coisa que ser membro da igreja? O que os irmãos acham? Pensando nesse sentido, né? Se a gente fosse fazer aqui uma analogia, aproveitar aí, acho que foi a Lodi, né, que contribuiu, membro de condomínio, né? Então, se você... Alguma das meninas aí, né? Pronto. Se você... visita aquele condomínio, frequenta lá, tem alguém que mora lá. Então você é membro daquele condomínio, daquele clube, se você costuma ir lá e visitar alguém que mora lá? Né? Não, é diferente, tá? Então, realmente, frequentar a igreja não é a mesma coisa que ser membro da igreja. E nós que estamos aqui, frequentamos essa igreja, né? Então, precisamos, de fato, entender que nem todos que frequentam a nossa igreja são membros dela, né? Isso agora levanta uma certa interrogação, né, na nossa cabeça. E eu frequento essa igreja aqui, será que eu sou membro aqui ou não? Tá? E a gente quer caminhar ao longo desse estudo de membresia justamente para tirar qualquer dúvida que possa existir nesse sentido. O que faz de você um membro dessa igreja aqui? É o fato de você frequentar essa igreja? Então você fala, mas é aqui que eu venho, eu moro aqui perto, eu gosto de vir sempre aqui, eu não vou em outras igrejas, eu só venho nessa, então eu sou membro aqui. Tá? Então é importante pontuar logo de início que frequentar é uma coisa e ser membro é outra coisa. Tá? E aí a gente quer esclarecer cada vez mais a diferença disso. Tá? Então temos várias pessoas hoje que frequentam a nossa igreja e que não são membros da igreja. Será que você é um? Né? Não sei, vamos ver, né? Já. Peraí, né? Mas afinal, membresia na igreja é uma criação de homens ou um ensino bíblico? Tá? Porque o que a gente precisa entender é que, como a gente já falou aqui, um clube você pode ser membro, né? E um clube, pelo menos até onde eu sei, imagino que o pastor Manuel também, aonde a gente sabe, não tem nenhum versículo na Bíblia que diz que a gente tem que ser membro de algum clube, né? Mas tem membros de clube. E na igreja? Será que a gente aproveitou essa ideia? Olha, os clubes têm membros, né? Os condomínios têm membros. Então vamos também criar um negócio aqui de membresia na igreja para a gente ter os membros da igreja? Ou será que a Bíblia mostra alguma coisa sobre ser membro de igreja? E aí essa ideia de membresia, talvez, em vez da gente estar copiando dos clubes,
Será que foram os clubes que copiaram de nós como igreja? Porque acho que as igrejas vieram primeiro do que os clubes, hein? Vamos dar uma olhada então no que a gente consegue descobrir a respeito disso. Tá? Olhando para a palavra de Deus, na igreja de Éfeso, a gente percebe que a gente vai ver aqui algumas evidências bíblicas a respeito da membresia. Tá? Na igreja de Éfeso havia uma lista de viúvas que recebiam apoio. Vamos ver esse versículo aí? Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5. Primeira de Paulo a Timóteo, capítulo 5, verso 9. Aqui está no contexto da igreja de Éfeso, tá? Quando Timóteo estava pastoreando ali e Paulo está dando orientações sobre como fazer aquele trabalho corretamente. Então, falando sobre viúvas no contexto da igreja, já falou algumas coisas nos versículos anteriores, aí no versículo 9 nós lemos: não seja inscrita, senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, e aí o versículo vai continuar, tá? Nós não vamos ler todo o contexto. E aí perceba nesse versículo 9 que ele diz, a orientação de Paulo para Timóteo: não seja inscrita, senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade. Então perceba que a ideia aqui é que existia uma lista onde eram inscritas essas viúvas da igreja. Tá? Então, Timóteo servia na cidade de Éfeso. Tá? Agora, ele não está falando de uma lista de viúvas da cidade de Éfeso. Ele está falando de uma lista de viúvas da igreja. Então, não era todas as viúvas de Éfeso, nem todas as viúvas do mundo, mas viúvas de um grupo específico. Então tinha viúvas que faziam parte desse grupo e outras não. Tá? Que grupo era esse? A igreja de Éfeso. O texto diz mais para frente que algumas delas se desviaram e seguiram a Satanás. Né? Verso 15, aí, 16, vai dizer: pois com efeito já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Verso 16: se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Então perceba que ele está falando aqui no contexto das crentes, né, das famílias crentes da igreja, e essas viúvas que faziam parte e que a igreja apoiava. Tá? Aí está falando de viúvas, ele vai explicar que as viúvas são aquelas que perderam o marido e que não têm filhos, que trabalham, outros familiares próximos que podem dar um suporte. Tá? Então, aí, como ela não tem marido, ela não tem filhos, a igreja estava assumindo essa responsabilidade de cuidar dessas mulheres. Tá? Evidentemente, a igreja não fazia isso por todas as mulheres da cidade, mas fazia isso por todas as viúvas, como ele diz, verdadeiramente viúvas da igreja. E aí foram criados por aquela igreja certos critérios, tá? Não necessariamente os mesmos critérios que a gente tem que aplicar aqui na nossa igreja, né? Ele fala lá 60 anos, assim, assado. A igreja criou critérios e aí analisava cada caso, se encaixava, entrava naquela lista. Tá? Vamos avante. Perguntas aí, tá claro? Vamos avançar. A primeira epístola de João, capítulo 2, verso 19. Vamos ler esse texto também. Nós estamos aqui olhando algumas referências que vão nos ajudar a entender que membresia, a ideia de membresia, a ideia de pessoas que fazem oficialmente parte de um dado grupo, de uma dada comunidade, no contexto da igreja, é algo bíblico. Tá? Primeira carta de João, capítulo 2, verso 19, vai dizer o seguinte: eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco.
Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Agora, João está escrevendo, o apóstolo João, num caráter pastoral, né? Então, como pastor aqui, ele está escrevendo e ele está falando com aqueles crentes dizendo, eles saíram do nosso meio. Eles não eram dos nossos, nenhum deles é dos nossos. E aí a pergunta, né? Dos nossos o quê? Eles não eram dos nossos. Dos nossos o quê? Dos nossos membros da nossa igreja, tá? Não eram dos que estão reunidos conosco como irmãos, nesse grupo que é a igreja. Eles saíram do nosso meio, né? Que meio? O meio da igreja, tá? Estavam aqui no meio da nossa igreja, mas não eram dos nossos e saíram daqui do meio da nossa igreja. Eles saíram e outros ficaram, permaneceram lá, tá? Então a gente vai percebendo aí que tem uma distinção. Não é todo mundo que passou da porta da igreja para dentro é membro da igreja porque veio naquela igreja. Mas sim, existe um grupo, existe um meio, existem os nossos. E existem aqueles que não são nossos. Tá? Não é que eles não são crentes, talvez sejam crentes, mas não são dos nossos. No contexto aqui, ele está falando de pessoas que reconhecidamente ou se revelaram não crentes, né? E aí saíram por causa disso. Não era o caso de estar saindo para mudando, né? Para um lugar distante, mas sim por incompatibilidade com aquele ambiente da igreja. Tá? Vamos avançar um pouco mais. Atos 2:41. Vamos ler esse texto também. No início da igreja, veja lá, Atos 2:41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Olha lá, um acréscimo em quê? Tá? Um acréscimo de quase 3.000 pessoas significa já existia uma quantidade e foi acrescentado 3.000. Né? Então, essa quantidade, né, se a quantidade não fizesse diferença, não, tem gente aí que crê em Jesus e agora tem mais. Né? Perceba tanto na ideia de acréscimo quanto no apontamento de quantas pessoas chegaram. Né? Tem um registro numérico. Então acrescentaram quase 3.000 pessoas. Então tinha uma contagem de pessoas que faziam parte da igreja. Tá? Então tem um número definido, olha, quase 3.000. E aqueles outros 500 lá? Não, aqueles outros 500 não fazem parte. Tá? Mas contamos aqui todos aqueles que fazem parte e acrescentou quase 3.000 pessoas. Bom, então vai dando para perceber que não é um único versículo que fala da ideia de membresia. Tá? Quando a gente tem um versículo só na Bíblia que fala uma coisa e mais nenhum canto fala, a gente aprende isso no seminário. Né? Então você tem um versículo lá que fala uma coisa e mais nenhum outro lugar na Bíblia fala aquilo. Aí você tem que ter muito cuidado para você não criar um ensino em cima daquele único versículo. Tá? Então, a Bíblia não fala tudo sobre tudo. A Bíblia fala o suficiente sobre todas as coisas que Deus quer que a gente saiba. Tá? Mas tem coisas que a Bíblia não fala, e aí a gente não tem como saber. Mas sobre membresia, estamos vendo vários versículos que a Bíblia fala. Tá? Olha outro aí. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versos 12 e 13. Já está aí o versículo, né? Diz assim: não cabe a mim julgar os de fora, mas certamente cabe a vocês julgar os que estão dentro. Deus julgará os de fora. Portanto, eliminem o mal do meio de vocês. Tem um contexto nesse texto, tá? A gente vai falar até um pouquinho mais sobre esse contexto hoje, mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é para aquelas expressões. Os de fora, os que estão dentro, os de fora, do meio de vocês. Tá? Então perceba que existe um grupo definido. Existe o que podemos chamar de rol de membros da igreja. Nesse rol de membros, nessa lista de pessoas que fazem parte da igreja, que são membros da igreja,
Algumas pessoas estão de fora. Se tem uma lista, né? Naquela época acho que não era uma lista no papel, né? Mas hoje a gente tem como fazer isso. Talvez hoje também não seja lista no papel, né? Seja uma lista no computador, tá? Mas existe uma lista, existe um controle, existe uma maneira de saber. Fulano de tal, ele é de dentro ou ele é de fora? Ele faz parte da membresia da nossa igreja ou não? Tá? Então, os textos vão mostrando que existem esses dois grupos aí. Tá? Então, estamos falando aqui de membros e não membros, né? Os de fora, os que estão dentro e os do meio de vocês, né? Então, temos pessoas aqui no meio de nós e aqueles que estão aqui no meio de nós, a gente vai ver mais para frente aí a identificação, como saber se você é um membro, se você não é, essas características, por que é importante e as diferenças disso, tá bom? Tá aí baseado no mesmo versículo que a gente já viu aí anteriormente, né? Esse mesmo versículo, não cabe a mim julgar os de fora, mas certamente cabe a vocês os de dentro, como já vimos. Quem então deve ser membro da igreja? Tá? Se a gente já viu que não é só frequentar a igreja que torna a pessoa membro da igreja, mas evidentemente membros frequentam a igreja, tá? Então, como a gente saber exatamente aí, como filtrar isso, quem deve ser membro e quem não deve ser membro à luz da palavra de Deus? Tem aí algumas linhas gerais. Tá? Então, membros da igreja devem ser cristãos. Tá? Não deve ter, numa igreja, membros que não são crentes. Tá? Então, uma pessoa descrente pode visitar uma igreja? Uma pessoa descrente pode ser um frequentador constante da igreja sem ser membro da igreja? Pode. Uma pessoa pode ser crente e não ser membro da igreja? Pode ou não pode? Pode, né? Pode. Não ser membro daquela igreja local, né? Ele é um crente, mas ele não é membro daquela igreja, tá? Ele vai ser membro, evidentemente, em alguma igreja. Mas ele pode estar numa igreja. Nós mesmos, né, vamos ter aniversário da igreja tal lá, e nós vamos lá, Itupeva, a gente chega lá, comemora, né, abraça lá o Gladys, a Bárbara e companhia, mas estamos lá, somos crentes, estamos frequentando lá, só que não somos membros lá, tá? Mas quem é membro em alguma igreja, de acordo com a Bíblia, precisa ser crente. Tá? Então vamos ver aí, vimos já Atos 2,41, né? Mas agora a gente vai olhar a outra parte do versículo, diz assim: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E a palavra que aqui o texto diz: os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, tá? Então, pessoas que ouviram a palavra aí era a pregação, né, que Pedro estava fazendo, dizendo que Jesus é o Senhor e Cristo, ele é o Salvador. Então, Pedro pregou isso, algumas pessoas aceitaram, outras não, tá? Mas todos que ouviram e aceitaram e foram batizados, então mostra que todos esses eram crentes, aí eles acrescentaram à lista, né, ao rol de membros daquela igreja. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 2, nós lemos lá o seguinte: Paulo está escrevendo essa carta para os crentes de Corinto e ele diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então fica muito claro na visão que Paulo está colocando aqui, que os membros da igreja são crentes em Jesus, tá? E a gente não sabe nem que palavra usar hoje em dia, né? Como eu estava conversando com o Marcos outro dia na aula dos jovens, a gente diz, não, são evangélicos, né?
Não, evangélico não dá certo. Não, são crentes, né? Não, crente aí tem um monte de gente crente, mas não é. Né? São cristãos, né? Ixi, tem um monte aí que é cristão, mas não é. Né? Lá em Cabo Verde tem o. Aí eles chamam racionalismo cristão. É uma das vertentes do cristianismo lá em Cabo Verde. É a maneira como é chamado o espiritismo lá em Cabo Verde. Racionalismo cristão. Se você perguntar, eles acreditam em Jesus, é tudo, tá? São cristãos, né? Mas não tem nada a ver com o que a gente está querendo dizer aqui de ser cristãos, tá? Então, o que eu quero pontuar aí, o que nós vemos aqui é pessoas que creem em Jesus como seu Salvador, estão dispostos a seguir, andar com Ele, viver. Talvez seria o que a gente chamaria de salvos, né? São os salvos pela fé em Cristo. Esses aí é que devem ser membros de uma igreja, tá? Agora vamos pensar aqui um pouco, né? Será que, pensando em igrejas, né? Aí você vai pensar na nossa igreja, você vai pensar em outras igrejas que nós já fomos aqui, em aniversários, em lugares que você já foi. Será que é possível, no meio de uma igreja ter um membro e ele não ser um crente de verdade? Será que é possível? Será que alguma das igrejas, né? A gente tem várias igrejas aqui. Será que alguma dessas igrejas, ou talvez a nossa, tem algum membro que nem é crente? Será que já aconteceu isso na história da humanidade? Ou será que essa é uma realidade de alguma igreja hoje em dia? O que vocês acham? Acho que não, né? Será que sim? Por quê? Você acha que pode ser? O irmão acha que já aconteceu? O irmão acha que já aconteceu no passado? Já aconteceu com alguma igreja hoje? Ou é uma coisa possível em várias igrejas? Acho que foi o irmão Gilberto que comentou, né? Que disse sim. O que o irmão acha sobre isso? É possível ter um membro de uma igreja que não seja nem crente? Então há um exemplo onde a pessoa acreditava que era um crente, mas depois, entendendo melhor a palavra de Deus, foi que se descobriu descrente e aí acabou finalmente aceitando a Cristo, né? Correto. É um exemplo. Os irmãos conseguem pensar em algum outro exemplo de um descrente fazendo parte da membresia de uma igreja? Além de uma pessoa que pensava que era crente, mas só depois que descobriu, eita, não era não, agora eu entendi de fato. Consegue pensar em algum outro exemplo? Ou não? Ou só esse tipo de caso? Não? Eu vou falar um tipo de caso que eu estou pensando aqui. Algumas igrejas, elas não têm como necessidade a pessoa ser crente para ser recebida como membro. Algumas pessoas ignoram isso. Não, se a pessoa quer estar aqui, ela está vindo, ela está entre nós, é uma pessoa legal, ela gosta de vir, a gente quer ajudar, ela quer ser ajudada. Por que a gente precisaria esperar até essa pessoa se tornar um crente, um salvo em Jesus Cristo, né? Professar que ele é um crente? Não. Provavelmente, de repente, ele até já é crente, só que ele não entendeu ainda direito. Então, quer ser membro aqui, pode ser membro aqui na nossa igreja. E aí, a igreja recebe. Tem igrejas que seguem esse tipo de procedimento. Estaria certo ou errado isso? O que os irmãos acham? Né? É uma igreja cheia de esperança, não é verdade? A igreja de fé, né? É errado isso?
aceitar alguém como membro da igreja na esperança que ele venha a aceitar Jesus daqui a um tempo? O que os irmãos acham? Nós não temos que ter fé, ser pessoas de fé. A Bíblia tem um versículo que diz assim: o meu justo viverá pela fé. Certo? Agora, os irmãos precisam perceber que é mais do que uma questão de opinião, né? Ah, mas aquela igreja prefere assim. Ah, mas aquela outra prefere desse jeito. E cada igreja pode, né, ter aquela liberdade de escolher como quer fazer. O que nós estamos vendo aqui é a Bíblia apontando para o fato de que quem era recebido como membro na igreja, aí evidentemente estamos falando da igreja, quando a igreja começou e como ela deveria continuar fazendo, né? Então, eram somente os crentes, quem ouviu a palavra, quem aceitou aquela palavra. Quem ouve e diz, não, esse negócio aí de ser crente pode até ser bom para algumas pessoas, mas para mim, não, acho que não é o meu caso, mas eu gosto de estar lá, às vezes tem uma música que me agrada, né? É bom para os meus filhos estarem aqui, é um lugar melhor do que está aí no mundo, então eu precisar de mim aí para alguma coisa. Agora, Jesus ser o dono da minha vida, eu reconhecer que eu sou pecador, estar disposto a abandonar os meus pecados, seguir a Cristo, como a gente viu ontem, ter o desejo de sofrer para a glória de Cristo, até morrer para a glória de Cristo. Aí não conte comigo, mas se quiser mais um membro aí, pode pôr meu nome. Tá? Então precisamos perceber que não é tanto a liberdade para a igreja fazer o que quiser, mas temos que ser, se quisermos ser bíblicos, seguir a orientação da palavra de Deus, então precisa ser crente, tá? E aí às vezes também um outro exemplo que não é o que o irmão falou e nem o que eu acabei de falar, já vou passar a palavra para o irmão, é, por exemplo, pessoas que não acreditam que são crentes e nem têm intenção de ser crentes, mas pessoas mal intencionadas, pessoas que se fazem passar por crentes para se tornar membro da igreja, para tentar, né, como é que eu vou dizer aqui? Talvez a melhor maneira de dizer seja tentar ir contra os propósitos de Deus, atrapalhar os propósitos de Deus, tá? Então também existem pessoas, pastor, mas ninguém jamais faria isso, né? Olha, o Satanás faria isso e ele já fez isso no passado e ele continua fazendo hoje, infelizmente, tá? Então existe perigo aí, né? E a igreja precisa ter condição e elementos suficientes para se proteger de pessoas mal intencionadas, né? Você nunca ouviu falar de pessoas mal intencionadas nesse mundo, mas elas existem. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos encontrar princípios que nos servem como regra geral, tá? E na prática, para observar esses princípios, então a gente precisa aplicar sabedoria em casos que se encaixam em exceções, tá? Então muito dificilmente existem, tá, casos onde praticamente não tem exceção. Tá? Eu quero ser um salvo. Eu posso ser salvo sem crer em Jesus? Tá? Não tem exceção. Não, mas eu já li a Bíblia, mas meu pai era, mas eu só não quero crer em... Não tem exceção. Tá? Mas se não estivermos falando de salvação em Cristo, tá? Dada a complexidade da igreja, muitos ensinos, muitas questões, existem casos de exceção. Eu não vou falar aqui de casos de exceção. Eu vou responder a pergunta do irmão pensando na regra. Tá? Então, crer em Cristo e ser batizado, evidentemente, que é o natural de quem crê em Cristo. É estranho, né, a pessoa que... Não, eu sou um crente. E aí a gente pode dar vários exemplos. Eu creio em Cristo. Só que eu não frequento nenhuma igreja, eu não sou membro de nenhuma igreja. Eu amo a Cristo, mas eu não gosto de igreja. Estranho isso, né? Ama o noivo, mas odeia a noiva. Né? Então,
Estranho. Não, eu sou crente, só que eu só não quero me batizar, mas eu creio em Cristo, a fé é verdadeira, sigo, só não quero me batizar. Estranho isso. Alguém que realmente entendeu, que ama a Cristo e é salvo, ele vai querer se batizar porque é isso que Deus quer para ele. Tá? Agora, como eu já disse aqui, né, inicialmente, existem exceções onde às vezes a pessoa não pode por uma questão de saúde, Então, existem exceções que eu não vou entrar em todas aqui, cada exceção precisa ser analisada, né? O ladrão lá na cruz não era um salvo de verdade porque não se batizou, foi salvo, foi para o céu, né? Não se batizou porque não deu tempo no caso dele. Tá? Então tem as exceções, mas via de regra, creu em Cristo, como diz o texto, se batizou e foi contado a partir daí como membro naquela igreja. Bom? Sim. Eu penso assim, não sei se eu estou certo. Eu não vou responder diretamente sobre o dízimo que a irmã falou, a gente vai chegar nesse ponto, tá? Mas sim, todo crente precisa dar fruto. Os frutos são de diversas maneiras, tá? Diversas formas. E no contexto que a irmã está perguntando, o que a Bíblia vai apontar é contribuição, tá? Então o crente ele deve estar envolvido com contribuição financeira? Biblicamente, sim, necessariamente precisa estar. Tá? E o dízimo é uma dessas contribuições. Tá? Mas a Bíblia fala de outras também. E explica como deve ser, então tem muita orientação bíblica sobre isso. E, evidentemente, essa é uma das responsabilidades do membro. Aqui na nossa igreja, todos que são membros têm essa responsabilidade de serem também dizimistas. Agora, a gente precisa ver isso, né? Entender isso à luz da Bíblia e à luz desse estudo que estamos fazendo. Mas também alguém pode pensar no dízimo. Esse é um pensamento errado. Pensar no dízimo como algo ruim. Tá? Mas alguém pode encarar dessa maneira. Né? Se alguém encarar dessa maneira, vai perceber que existem diversos privilégios e benefícios em ser membro de uma igreja e, por consequente, dizimista também, entre todas as outras responsabilidades do membro da igreja. Tá? Ok. Cadê o negócio? Alguém mais ia falar? Vamos avançar mais um pouquinho? Então, quem deve ser membro da igreja? Os membros da igreja devem ser crentes. Tá? Então, nem todo crente do mundo vai ser membro dessa igreja aqui. Mas todos os membros dessa igreja precisam necessariamente ser crentes. Tá? E se a gente descobrir que alguém que é membro dessa igreja não é um crente, o que a gente faz? Vamos ver, vai aparecer aí, tá? Vamos lá. Outra coisa, quem então deve ser membro da igreja? Frequentadores regulares, tá? E eu pus ali entre parênteses, crentes, né? Já falamos que para ser membro tem que ser crente, mas para ser membro também é necessário ser frequentador regular da igreja. Lá em Hebreus 10, versos 24 e 25, nós vemos orientação bíblica nesse sentido. Hebreus 10, 24 e 25, texto conhecido dos irmãos, creio eu, diz o seguinte: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima, e dia aí com D maiúsculo, o nosso encontro com o Senhor Jesus Cristo, né? O retorno do Mestre, ou nosso encontro com Ele. E aí, irmãos, perceba que o texto diz muito claro, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Precisamos nos considerar uns aos outros, ter consideração, interagir uns com os outros, estimular uns aos outros para ter maior amor, para realizarmos obras boas que Deus deseja que façamos. Como é que vamos fazer isso se a gente não estiver nos reunindo, não estivermos frequentando regularmente os cultos, programações,
planejamentos da igreja. Tá? Então ele diz, frequente, se congregue e faça isso tanto mais quanto chegar o dia, estiver próximo do dia de Jesus voltar. Cada dia fica mais próximo. Então, mais necessário é estarmos frequentando regularmente as nossas programações, nos envolvendo com a igreja. Está unido com os outros membros da igreja. Tá certo? Então, frequentadores regulares. Como eu já disse aqui, é possível alguém ser um frequentador regular e não ser membro. Tá? Mas todos os membros dessa igreja devem ser frequentadores regulares. Ok? Beleza. De acordo com o que a Bíblia diz. Quem então deve ser membro? Quem assume a igreja como seu ambiente primário de comunhão e serviço. Tá? Vamos dar uma olhada nesse texto aí, 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versos 25 até 27, vai dizer o seguinte: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo, tá? Então, a igreja é o ambiente primário de comunhão e serviço do crente. Significa, o crente deve, de acordo com a Bíblia, manter comunhão, deve estar junto dos outros membros, unido aos outros membros, como diz aí, para cuidarmos uns dos outros, para sofrermos junto com os outros, nos alegrarmos junto com os outros, construirmos e acertarmos junto com os outros, errarmos e nos apoiarmos e nos consolarmos junto com os outros. Tá? Então, a igreja local deve ser o ambiente primário de comunhão e de serviço do crente. Eu quero cantar um louvor para Deus. Então, só aqui nessa rua tem 10 igrejas. Domingo eu vou cantar naquela, no outro eu vou cantar nessa, no outro eu vou cantar naquela, depois naquela outra, depois ali, e depois lá, e vou saindo pelas outras ruas. Né? Até o fim do ano eu canto para Deus em todas as igrejas aqui de Jardim das Embuias. Tá? Esse pensamento é um pensamento equivocado. É um pensamento que, mas eu não estou junto com outros crentes, servindo junto com outros crentes, sim, só que você não está dando tempo para que as relações aconteçam, para que as pessoas te conheçam, para que você conheça as pessoas, para que as pessoas cuidem de você e você possa cuidar de outros. Para que alguém te ofenda, para que você possa perdoá-lo. E para que você ofenda alguém, para experimentar ser perdoado também. Tá? Então, por isso é necessário estar em um local. É ali que as interações vão acontecer e Deus vai usar aquelas interações para fazer você crescer no seu relacionamento com Deus. Tá? Eu tive um colega no seminário. E nós, quando chegamos lá, eu perguntei para ele, né, rapaz, como é que foi? Você veio aqui para o seminário? Ele disse, meu pai é pastor. Eu disse, opa, então é familiar, né? A família, a tradição familiar, né? Você vem para cá e disse, sabe que não? Não, por quê? Ele disse, porque eu queria fazer uma faculdade. Aí eu fiz o vestibular, não passei. Aí eu falei, vou me alistar no exército. Aí fui me alistar, eles me dispensaram. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Vou para o seminário. Aí foi para o seminário. Aí eu falei, rapaz, então foi assim que você veio para cá? Mas então você não tem um chamado, você quer servir uma coisa? Não, eu só vim para cá. Mas então você quer fazer o quê? Você vai ficar aqui, quando você terminar, você vai fazer o quê? Né? Você quer ser um pastor, você quer ser um missionário, você quer voltar para a sua igreja, servir, professor? Não, eu estou aqui para ser
conferencista internacional. Achei engraçado, né? Por quê? Porque aí você faz uma pregação e aí você prega numa igreja. Aí depois você vai para outra, prega aquela mesma pregação. Aí você vai para outra, vai para outra, vai para outra. Você não precisa fazer nada e você sai com aquela uma pregação. Tem muitas igrejas por aí e pronto. Falei, rapaz, é sério isso? Né? Pronto. Como os irmãos podem imaginar, ele nem chegou a concluir o seminário, né? E graças a Deus não está no ministério hoje, né? Então, mas é essa ideia. Tá? Que talvez a pessoa tenha, não, mas eu estou servindo a Deus, eu estou pregando, eu estou indo nas igrejas, tá? Mas não está plantado em um lugar onde você pode florescer e dar frutos, né? Como a irmã colocou bem aí. Tá? Então, a igreja local deve ser o seu ambiente primário de comunhão e de serviço. É aqui que eu vou servir. São esses, dá uma olhada aí para os irmãos aí em volta aí, ó. Hoje tem pouco, né? Porque tem um bocado viajando. Mas, se você der uma olhada, são essas pessoas a quem eu vou servir para servir a Deus. E eu vou esperar contar com o serviço dessas pessoas também. Né? Então, eu só estou falando com os irmãos aqui porque pessoas nos serviram, né? Alguém aqui abriu o prédio para a gente, pegaram água para eu beber, alguém ligou aqui o som, colocou, tudo isso são pessoas me servindo, para que eu possa também servir os irmãos e os irmãos também possam servir outros. Tá? Esse serviço deve acontecer aonde? Na igreja local, comunhão e serviço. Sim. A palavra de Deus, ela muitas vezes ela gera um incômodo, né? Na pessoa, especialmente porque ela é firmada na verdade, né? A palavra da verdade. Muita gente não está disposto a ouvir a verdade. Vamos lá então. Mais um pouquinho. Quem deve ser membro? Quem se dispõe a ter tanto privilégios quanto responsabilidades, tá? Então, eu quero sim ser membro da igreja, pode colocar meu nome aí, eu sou crente, eu frequento regularmente, eu estou disposto a fazer desse local o meu ambiente de serviço e comunhão primário, é aqui que eu vou ter comunhão, é aqui que eu vou cantar, é aqui que eu vou tocar, é aqui que eu vou ficar na porta, é aqui que eu vou pegar um copo com água, é aqui que eu vou levantar para um irmão não tem mais lugar, vou levantar para outro mais idoso sentar, é aqui que eu vou servir a Deus. E estou disposto a ter todos os privilégios que a igreja puder me dar. E tem mesmo, muitos privilégios. E tem também responsabilidades, tá? Mas tem que estar disposto a ter tanto os privilégios quanto as responsabilidades. Vamos só a título de exemplo, né, mostrar alguns deles aqui. O membro da igreja, ele tem esse privilégio de ser cuidado, de ser pastoreado. Tá? Então, ele está precisando de uma orientação bíblica numa área específica da vida. Então, ele pode chamar o pastor, chamar um irmão da igreja, conversar com a liderança, dizer, olha, eu tenho uma decisão aqui para tomar e eu estou em dúvida se eu devo fazer assim ou se é o momento certo, se é assim que eu devo fazer, se essa pessoa está certo ou não eu me envolver dessa maneira com ele ou com ela. Estou aqui com um determinado problema, ou na minha família, ou no meu trabalho, ou na minha vida com Deus. E vai receber esse cuidado e essa orientação. Tá? Então, ele tem esse privilégio, tá? Que alguém que não é membro não necessariamente tem. Tá? Então, não tem como a liderança da igreja assessorar, apoiar, cuidar, pastorear de todas as pessoas de Jardim das Embuias, ou de todos os que frequentam a nossa igreja. Mas sim, tem a responsabilidade de cuidar e pastorear os membros da igreja. Tá? Ser parte da família, ser identificado como alguém, parte dessa família, né? Batista Regular do Calvário ou Família Batista Embuias.
Então, é parte, não é um frequentador, não é um visitante. É um membro. Tomar ceia aqui com a gente, participar conosco, tá? E tem vários outros que poderia mencionar, tá? E as responsabilidades também, né? Responsabilidade de orar por essa igreja, de servir aqui, de contribuir, como a irmã falou, manter um bom testemunho como membro dessa igreja, né? Então, discipular outras pessoas, né? Ensinar outras pessoas, seja dentro da sua casa, seus filhos, seu marido, sua esposa, amigos, parentes, vizinhos. Então, todas essas são responsabilidades que o membro tem que estar disposto a abraçar para ser membro da igreja. Mas se alguém que se diz crente não for crente de verdade e se tornar membro da igreja, e aí? Né? Primeiro, como é que a gente vai para saber, né, se a pessoa é crente mesmo ou não? A gente não tem a bola de cristal, né, que vai saber se a pessoa é crente ou não. Não tem como vamos saber? Não, realmente a maneira de saber, uma das maneiras de saber mais fácil que a gente tem é perguntando, né? A gente pergunta, você é crente? Você crê em Cristo? Sim. Né? Você é batizado? Você batizou do jeito que a Bíblia diz? Sim, sou batizado, eu creio em Cristo, pronto. Agora, como já falamos, evidentemente, nem sempre o que a pessoa fala é verdadeiro, nem sempre a intenção é correta. Tá? Então, isso sim é o primeiro passo, mas deve ser acompanhado também de outros passos. Então, a gente tem aí um exemplo, voltando naquele texto da igreja, do tratamento que Paulo fez com a igreja de Corinto. Ele escreveu lá, não cabe a mim julgar os de fora, mas certamente cabe a vocês julgar os que estão dentro. Deus julgará os de fora. Portanto, eliminem o mal do meio de vocês. Olha só, falando de membros e de não membros, olha o que o texto diz. Né? Não julgar os de fora, julgar os que estão dentro, eliminar do meio de vocês. Tem um contexto esse texto, né? Vamos ler esse contexto aí. Ó. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, são 8 versos ali. Estamos pensando juntos sobre o que a Bíblia diz quando temos uma pessoa que é membro da igreja, mas que se revela um descrente. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, de 1 a 8. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal. Perceba no primeiro verso, né, que ele diz que há entre vós. Tá? Mais uma vez ele está fazendo destaque a um grupo. Né? No meio de vocês tem. Tá? Continuando. Imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós, e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. Como sois de fato sem fermento? Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então ele diz lá, verso 2, né, no meio do verso 2, que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Então ele diz, no meio de vós, tirado do vosso meio. Aí o texto aí é claro, né? Um homem que estava tendo um relacionamento com a madrasta. Tá? E estava no meio da igreja, sendo identificado como membro daquela igreja, e a igreja estava inerte em relação àquilo. Talvez com receio, né? O que a gente vai fazer com esse camarada? Né?
Talvez pensando, não, mas não sou eu, então é ele lá. Né? Cada um sabe da sua vida, cada um tem que ver com Deus essas coisas. Tá? Os detalhes não são ditos, mas quando isso chegou ao conhecimento de Paulo, aí Paulo exortou e disse, olha, é o seguinte, eu estou vendo que vocês estão atrasados. Eu acho que no meio dos descrentes, num grupo de pessoas, quem fizesse isso já teria sido colocado de lado há muito tempo. E eu nem consigo lembrar um grupo de descrentes onde isso aconteceu, Paulo está dizendo. Mas aí no meio de vocês está acontecendo e vocês não estão fazendo nada. Vocês estão com medo de quê? Estou colocando aqui, parafraseando, né? Não, imagina como se eu estivesse aí junto com vocês. Tá? Então, unido o meu espírito, estou aí em espírito, vocês também, vamos chamar esse camarada e vamos conversar com ele. Ele não pode ser um membro, ser identificado como membro da igreja e continuar vivendo dessa maneira. Vai ter que escolher entre um e outro, tá? Vamos, se ele quer continuar desse jeito, vamos entregar a Satanás para a destruição do corpo, porque a alma já está na cara, que a alma dele não está alinhada ao que encontramos na palavra de Deus. Essa é a ideia. Tá? Então os pecadores têm que ser eliminados da igreja? Eita, né? Poxa, pronto, quem for pecador vai saindo, né? Vai ficar os membros só quem não peca. Tá? Evidentemente não é isso. Né? Então, não os pecadores, mas sim os que amam e permanecem na prática do pecado, sem se arrepender. Tá? Então, se tem alguém envolvido no pecado, amando aquele pecado, mantendo-se naquele pecado, sendo exortado com a palavra de Deus, orientado na palavra de Deus, e mesmo assim não quer deixar aquele pecado, aí é a situação que estava acontecendo aqui. Tá? O que o texto diz? O próprio Deus julga os que não são membros, os de fora. É Deus, pastor, mas a gente não pode julgar. Né? O texto aí diz que sim, que a igreja julga e cuida da disciplina dos seus membros, dos de dentro. Tá? Então o texto usa exatamente essas palavras. É claro que nesse julgamento da igreja, nessa administração da igreja, é um processo, tá? Envolve um processo orientado pela palavra de Deus em amor, visando sempre o arrependimento, o abandono do pecado e o retorno à comunhão com a igreja. Isso é o processo de disciplina eclesiástica, tá? Significa que as pessoas, os membros da igreja, são acompanhados na sua maneira de viver, inclusive o pastor da igreja, que também é membro da igreja, tá? Porque também possui responsabilidades. Tá? Então é um acompanhamento mútuo sendo feito, para garantir que estamos andando na mesma direção e buscando o mesmo propósito. Quando erramos, e qualquer um de nós pode errar, então existe um processo orientado pela palavra que visa isso, levar a pessoa ao arrependimento, abandonar o pecado e retornar à comunhão com Deus e com a igreja. Infelizmente, em alguns casos, o membro não se arrepende. Mesmo sendo orientado, mesmo sendo falado, mesmo dando um tempo para que a ficha possa cair, mesmo com o apelo da igreja como um todo, existe caso onde as pessoas não se arrependem. E aí, quando isso acontece, o texto é muito claro. Deus julgará os de fora, mas a igreja deve julgar aqueles de dentro. Portanto, eliminem o mal do meio de vocês. Caso não haja o arrependimento, a igreja deve eliminar o mal do seu meio. Tá? Então o texto bíblico é muito claro. E aí eu já conversei com pessoas, não, mas eu acho que não pode ser assim também, né? A pessoa está lá, Deus vai tratar com ele, numa hora ou outra, ou ele vai perceber, ou então alguma coisa vai acontecer. Tá? Esse deve ser o nosso pensamento em relação aos de fora. Deus julgará os de fora. Os descrentes, sim. Eu conheço uma pessoa que mora aqui perto do prédio da nossa igreja, nunca veio aqui. E aí, pastor, o que nós vamos fazer em relação a ele? Podemos ir lá, podemos dar um folheto, podemos convidar, mas nada muito mais além disso.
Tá? Deus vai tratar com ele e numa hora ele pode até chegar aqui. Tá? Mas os de dentro, os que são membros, esse a gente precisa tratar, como o texto bíblico aponta. Tá? Qual o objetivo disso? Pureza dentro da igreja. A igreja precisa viver em pureza para que o relacionamento dela com Deus possa fluir. A igreja precisa adorar a Deus. E Deus quer receber uma adoração pura. A igreja precisa servir a Deus. E o serviço feito para Deus precisa ser um serviço puro, para que Deus receba. Tá? E assim por diante. Tá? A igreja é composta de um povo distinto do mundo. Os salvos em Cristo. Os santos no mundo. Então, é natural pensar que a igreja, os membros da igreja, não os frequentadores, mas os membros, precisam ter isso em mente. A igreja deve crescentemente refletir o caráter de Deus no mundo, o caráter santo. Nosso rol de membros da igreja deve se aproximar tanto quanto possível do rol de membros do céu. Tá? Então esse é o nosso alvo. Né? Não é... Pastor, mas como que negócio é esse, rol de membros do céu? Né? Sim, as pessoas que estão alistadas lá no céu. Você, né? Seu nome já está lá, né? Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Então existe um livro, um rol de membros da glória. Tá? E o nome da pessoa é colocado nessa lista quando ela crê em Jesus Cristo de fato e de verdade. Como disse aí a irmã Raquel, os frutos vão aparecer. E a igreja não vê essa fé no coração das pessoas, mas vê o fruto de vida da pessoa. E à luz disso, a igreja toma providências para fazer a manutenção do seu rol de membros. Tá? Então é possível que a igreja, de tempos em tempos, precisa rever isso, fazer essa manutenção, dar uma olhada em como as coisas de fato estão. Deu o nosso horário aí, né? Estamos já concluindo. Para não inverter, né? Cuidado aí para não inverter. Nenhuma igreja salva nem condena ninguém. Ah, pastor, então a gente tem um rol de membros e deve ser igual ao do céu, então a gente coloca o nome da pessoa aqui e a pessoa está garantida lá no céu, né? A gente tira o nome da pessoa aqui e a pessoa sai, né? E é condenado para o inferno, tá? Nenhuma igreja tem esse poder de salvar nem condenar ninguém. O papel da igreja não é esse. Salvador é Jesus Cristo, né? Não é a igreja. Mas a igreja pode confirmar se a pessoa está ou não está vivendo como um salvo. Então a Bíblia diz como o salvo deve viver. E a gente confia na declaração da pessoa: eu sou um salvo. Está disposto a se batizar e fazer essa proclamação, deixar as pessoas verem que você crê em Jesus? Estou. Aí a pessoa se batiza. Está disposto a viver para que estou. Então agora a igreja é responsável por acompanhar, ajudar nessa caminhada. Significa que a pessoa nunca vai pecar, nunca vai fazer nada errado? Não, vai pecar, vai precisar de ajuda, vai precisar de apoio. Mas se ela está comprometida com Cristo, é nessa direção que ela quer seguir e a igreja vai apoiar nesse sentido. Tá bom? Irmãos, nós vamos ficar por aqui, nosso horário aí deu. Nós vamos avançar a partir daí no próximo domingo, tá bom? Então, se os irmãos tiverem depois, lembrarem perguntas, comentários do que foi falado, se tiver, ou quer trazer uma questão na próxima aula sobre a membresia, aí eu já digo, olha, nós vamos falar disso mais para frente, ou já respondo na hora, tá bom? Então, se lembrar de alguma coisa, faça os seus apontamentos, tome nota e traga para a gente trabalhar essas questões também na nossa próxima aula. Vamos orar e encerrar esse nosso tempo? Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado porque na Tua palavra nós temos toda a orientação de como o Senhor deseja que nós vivamos, no contexto de igreja, assumindo responsabilidades e compromissos como membros do Teu corpo, como pessoas que têm os seus nomes arrolados no rol da glória,
no livro da vida do Cordeiro. E que queremos demonstrar isso ao mundo, vivendo dignamente como crentes, fielmente como membros nessa igreja que o Senhor plantou aqui neste lugar. Nos abençoe e nos ajuda, porque precisamos do Senhor para tão grande desafio. Mas ainda que desafiador, é possível, Deus, vivermos dessa maneira e agradar ao Senhor. E por isso pedimos que o Senhor nos ajude. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém.